Olá pessoal, tudo bem? Um dos elementos do automóvel que pode dar muito problema e que pouca gente dá devida atenção é o sistema da bateria do automóvel, tanto em sistema de 12 volts como em sistema de 24 volts. Muitas vezes você mede a bateria do carro com um multímetro, por exemplo, e vê ali 12,8 volts e dá a bateria como ótima, tá? Tem 12,8 volts, está correta. Você dá a partida no carro, o carro pega. Só que acontece que muitas vezes, quando você dá a partida no carro, a tensão da bateria cai perigosamente. E tem módulo de injeção que, dependendo da tensão com que a bateria caia no momento da partida, ele não funciona direito, ele fica maluquinho da Silva e cria grandes problemas no automóvel. É bico injetor que não injeta direito, é a bobina que não faísca corretamente, é sensor MAP que mede de forma estranha. Isso é algo bastante estranho, porque as pessoas falam assim, mas eu já testei tudo no carro e continua estranho, não funcionando direito. Isso pode ser um sintoma da sua bateria completamente maluca. E pensando nisso, a Tooltop criou este analisador de bateria aqui, que é o Tooltop 2202, que é um analisador de bateria. Ele é capaz de fazer um verdadeiro check-up, não só na bateria, como no sistema elétrico do automóvel. Muitas vezes a bateria está meio maluca, que não funciona corretamente em alguns momentos, às vezes dependendo da temperatura ambiente ela não funciona corretamente. E esse instrumento aqui ele é capaz de ver o estado da bateria e também tem indicações no painelzinho dele que informa se a bateria está boa, qual é a vida útil dessa bateria e se é esperado uma possível troca da bateria. É um instrumento muito legal, muito útil para você ter na sua oficina, se você é profissional da área automotiva. Se você é um hobbyista, gosta de mexer com carros de fim de semana, é legal você ter um instrumento desse aqui, esse aqui é meu, porque você pode fazer a manutenção preventiva do automóvel. Da mesma forma que você vê o nível do óleo, vai lá, olha a vadetinha, vai lá no pneu, vê se a pressão está correta, etc. Esse instrumento pode ser muito útil também porque você faz a manutenção preventiva da bateria e também do sistema de carga da bateria, ou seja, do alternador, regulador, etc. Ele é capaz de prever se o sistema está correto, funcionando corretamente ou não. É um instrumento que não é caro, é barato. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. E só vendo ele em funcionamento mesmo, na demonstração no meu automóvel, que a gente vai lá embaixo agora na minha garagem, para ver como ele funciona. Você vai ver que é muito fácil manusear esse instrumento aqui. Ele é capaz de fazer uma análise do CCA da bateria, ou seja, daquela capacidade que a bateria tem de ligar o carro quando o tempo está muito frio, por exemplo. Ele faz tudo isso daqui. É um instrumento muito legal, não é caro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Mas chega de papo, vamos até o carro dar uma olhadinha que eu vou mostrar para vocês como funciona o Tooltop 2202, que é muito legal de você ter na sua bancada, na sua caixinha de ferramentas. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha no carro. Muito bem, pessoal. Antes da gente botar a mão na massa, ou melhor, no automóvel, eu gostaria de apresentar um pouquinho melhor o Tooltop 2202, que é um Smart Battery Tester, ou seja, um testador de bateria inteligente, smart, né? Ele é um aparelho muito bonitinho, ele é super bem construído, ele tem um case, um case, né? A prova de choque, de acordo com o fabricante, ele é a prova de choque. Ele é super bem construído e chegou para mim dentro dessa embalagem. A embalagem também é bonitinha, bem reforçada. E dentro dela temos o case do instrumento. Vem nessa bolsinha super bonitinha também, que contém o manual de instrução, esse manualzinho aqui, um cabinho USB, provavelmente para você poder ligar ele numa bancada, caso você precise, e também acompanha um termopar para você fazer medições de temperatura. Não sei se nós vamos fazer algum teste de temperatura, mas acompanha o instrumento um termopar
Você pode utilizar para fazer temperatura caso você queira. Eu não vou utilizar ele para poder fazer medição de temperatura. Mas ele tem um case muito bonitinho, muito resistente. Esse instrumento aqui, ele tem a capacidade de fazer 4 medições diferentes que permite que você avalie o estado da bateria do automóvel e também não só da bateria, como também do sistema de carga, ou seja, do alternador, do regulador de tensão, etc. E todas essas funções, essas 4 principais funções, mais a temperatura, você pode selecionar ela através do botãozinho de Mode, que acompanha o instrumento, que é o primeiro botãozinho aqui do lado de cá. As outras teclas nós vamos ver já já para que serve, ou mesmo durante a medição no automóvel. Por enquanto eu queria mostrar para vocês que o instrumento é super bem construído. Eu liguei ele aqui na bancada diretamente na minha fonte de alimentação, apenas para poder demonstrar como faz a seleção de função, etc. O primeiro teste que esse instrumento faz é o teste chamado IR. Tá vendo aqui em cima? Está escrito IR aqui em cima. Esse teste ele permite avaliar a resistência interna da bateria, e a partir da resistência interna ele consegue determinar o CCA da bateria. O CCA, para quem não sabe, significa Cold Cranking Ampere, ou corrente de partida frio, que é expresso em amperes. É uma forma de expressar a capacidade da bateria. O CCA, ele não é não existe um medidor de CCA, né? O CCA, ele é um ranking que o fabricante dá para a bateria, e esse ranking informa qual é a maior corrente que a bateria consegue entregar em 30 segundos, sem que a tensão da bateria caia abaixo de 7,2 volts, que é um limite crítico. Normalmente, uma bateria comum de 60 amperes, melhor dizendo, de boa qualidade, ela tem um CCA médio de 450, ou seja, ela tem que entregar pelo menos 450 amperes durante 30 segundos. E nesse tempo que ela entrega os 450 amperes, a tensão não pode ficar abaixo de 7,2 volts. O teste do CCA ele é crucial para saber se a bateria tem capacidade de dar ou não a partida no carro, e não compromete as funções do sistema de injeção. Ou seja, se a bateria tem condição de entregar os 450 amperes, no caso de uma bateria de 450 amperes de CCA, e a tensão não cair abaixo de 7,2 volts, ela é uma bateria que está em condição de não danificar o sistema de injeção do automóvel. Para fazer o teste da resistência interna e do CCA, é necessário informar para o instrumento diversos parâmetros, como por exemplo o CCA da bateria, né, que vem escrito na bateria, e também qual é o tipo de bateria que você vai testar. Esse instrumento aqui ele permite testar a bateria de gel, né, a bateria de gel que muitos automóveis utilizam, a bateria AGM, a bateria Standard, que é a terceira opção aqui, e a bateria do tipo EFB. A bateria Standard é a bateria padrão que a maioria dos automóveis utiliza. E também você precisa informar para o instrumento qual é o padrão que a bateria foi utilizada nas medições. No caso, pode ser o CCA, o SAI, DIN, IEC, EN, etc. O segundo teste que o instrumento pode fazer é o teste chamado Charge. Para chegar nesse teste é só pressionar o botãozinho Mode, né, já que todas as funções do instrumento podem ser selecionadas através da tecla Mode. Então eu vou pressionar a tecla Mode uma vez aqui, ó. Ele foi para a função Charge. Essa função Charge ela é muito interessante porque ela testa a capacidade de carga e descarga da bateria e faz uma análise do comportamento de todos os componentes envolvidos no sistema de carga, no sistema elétrico do carro, como por exemplo o alternador e o regulador. Esse teste, para fazer esse teste aqui, o usuário precisa manter o carro ligado por pelo menos durante 90 segundos, com motor entre 2.500 e 3.000 RPM.
E também, durante o teste, acionar o ar-condicionado e os faróis. Caso você tenha, você aciona o ar-condicionado, porque você vai estar carregando mais o motor e também, consequentemente, o sistema de carga. O teste número 3 é o teste chamado Maximum Load Status, que é chamado EDC pelo fabricante. Para a gente chegar nele, a gente aperta o botãozinho o de Mode novamente, e ele vai para a inscrição EDC Volt. Esse terceiro teste ele é bastante interessante, porque o próprio manual do instrumento, que vem junto com o instrumento, ele não é muito claro, não tem uma tradução boa a respeito do que faz esse teste. Na prática, na realidade, ou melhor dizendo, eu não entendi bem qual é a diferença desse teste aqui para o teste anterior, o teste Charge anterior. A única coisa que o manualzinho diz é que é uma análise do sistema, do status da bateria, quando o motor é submetido à carga máxima. Para fazer esse teste, você também precisa manter o motor ligado em operação durante 90 segundos, com o acelerador acelerando o carro entre 2.000 e 2.500 rotações por minuto. O teste número 4, para a gente fazer o teste número 4, nós vamos pressionar o botãozinho aqui e vamos para a inscrição Starting aqui. Esse teste aqui, de acordo com o manual, é o teste de ativação. E é o teste que particularmente eu chamo de o teste da verdade. É esse teste aqui que vai mostrar se a bateria está ou não em condições de dar partida no automóvel. Junto com o teste número 1, que avaliou o CCA, você é capaz de saber com bastante segurança se a bateria precisa ou não ser substituída. Em todos os modos de medição e análise, no final do processo, o instrumento informa textualmente se a bateria está perfeita, se ela está normal, se ela está no final da vida dela, se ela já era, ou se ela está totalmente imprestável e precisa de troca. Aqui embaixo sempre vai ter uma informação textual dizendo se a bateria está ou não está boa. Aqui no caso, como eu estou utilizando uma fontinha merreca, ele está dizendo replace, ou seja, trocar a bateria, obviamente porque é uma fonte de alimentação. Esse teste aqui é só para a gente poder ver aqui na bancada. É importante a gente destacar uma coisa bem interessante. Diferentemente de outros analisadores que usam carga real para avaliar as condições da bateria, o Tooltop 2202 utiliza o método de Kelvin de 4 fios, que eu já expliquei o que ele é em vídeos passados, e também utiliza pulsos de alta frequência para avaliar a carga e a descarga da bateria. Ou seja, ele não consome corrente da bateria. Toda análise que o instrumento faz é feita através de cálculo, feito através de um microprocessador. Ele não consome corrente alguma da bateria durante os testes. Agora que a gente já entendeu o que é o instrumento, ele é um aparelho bem bonitinho, e também vimos que ele acompanha os cabinhos, etc., nós vamos partir para a análise no próprio automóvel. Então vamos no carro agora, vamos ver exatamente como ele vai se comportar. O nosso Tooltop 2202, que é esse aparelhinho bonitinho aqui, que tem as pontas de Kelvin para ligar na bateria. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha. Antes da gente começar a fazer o teste propriamente dito, é importante que a gente saiba as características da bateria que a gente tem no nosso automóvel, principalmente a informação sobre o CCA da bateria. No meu caso aqui, o CCA da bateria está escrito aqui embaixo nessa etiquetinha aqui, ó, CCA de 460, está escrito aqui embaixo. Então essa informação é importante para a gente poder colocar no nosso instrumento, que ele vai pedir essa informação. Se você não souber o CCA da sua bateria, você pode procurar junto ao fabricante, ou então utilizar o próprio manualzinho que tem essa informação disponível, uma informação genérica disponível.
Então agora a gente já sabe que a nossa bateria é uma bateria de 460 de CCA. Então agora a gente pode começar a fazer nosso primeiro teste com o nosso instrumento aqui. Vamos lá então. Agora que já temos as informações básicas sobre a nossa bateria, devemos ligar os cabos do instrumento aos bornes de alimentação, prestando bastante atenção quanto à polaridade. O fio preto vai ao negativo da bateria e o fio vermelho vai ao positivo da bateria. Ao fazer a conexão, automaticamente o instrumento identifica se é uma bateria de 12 ou de 24 volts. E também notamos o código P1, indicando que esse é o primeiro de uma série de 3 passos a serem seguidos nesse teste. Nesse passo P1, nós devemos selecionar o tipo da bateria usada no automóvel. O instrumento permite selecionar baterias do tipo Gel, AGM, Standard ou EFB, lembrando que a maioria das baterias usadas no Brasil são do tipo Standard. A seleção do tipo de bateria é feita através das teclas Up and Down. Uma vez selecionado o tipo de bateria, pressionamos a tecla Enter para confirmar e automaticamente o instrumento altera para o Step 2, ou seja, o passo 2, solicitando a norma a ser usada. O testador aceita diversas normas, que podem ser o CCA, IEC, SAE, EN e DIN. No nosso caso, nós vamos utilizar o CCA, conforme indicado no corpo da bateria. Novamente, a seleção é feita através das teclas Up e Down. Uma vez selecionada a norma, é só pressionar Enter para confirmar e automaticamente o instrumento avança para o passo 3, P3, solicitando o valor do CCA. Devemos então colocar o valor informado no corpo da bateria. As teclinhas de Up e Down permitem aumentar ou diminuir o valor do CCA. Uma vez que os parâmetros foram preenchidos, é só pressionar a tecla Enter e aguardar até que o instrumento nos dê as primeiras informações sobre o estado da nossa bateria. Aqui está, já está informando aqui embaixo que a bateria está em perfeitas condições de uso. Bateria perfeita, não é necessário trocar. Aqui em cima esse número grande, ele está informando a resistência interna de 5,5 miliohms. E a bateria está em plena carga, plena capacidade de funcionamento. Aqui eu posso navegar nas informações desse painel. Aqui ele marcou que o CCA da bateria está em 543, por isso que está em 100%. E aqui a tensão da bateria de 12,6 volts. Ou seja, numa única numa única medição, a gente já conseguiu saber que a bateria está com CCA de 543, com uma tensão de 12,6 volts, em perfeitas condições de funcionamento e com uma resistência interna de 5,5 miliohms. Lembrando que quanto menor é a resistência da bateria, melhor é a capacidade que ela tem de dar partida. Mas isso já é um outro assunto. O que importa nesse momento é que a bateria está em perfeitas condições. Se ela tivesse ruim, aqui embaixo ia dizer bad, né, em inglês, ou replace, que é trocar a bateria. No próximo teste, que é o segundo da sequência, o instrumento vai fazer uma análise do sistema de carga da bateria, ou seja, ele vai avaliar o comportamento e a capacidade do alternador e do regulador sob diversas condições. Para selecionar essa função, é só pressionar a tecla Mode e a função Charge deve aparecer no display. Na sequência, dê a partida no motor e em seguida pressione a tecla Enter para que o instrumento inicie a análise do sistema. Agora, pressione o acelerador
e mantém o giro entre 2.000 e 3.000 RPM. Durante esse procedimento, acione o farol e o ar-condicionado se tiver, ao mesmo tempo em que mantém o pé no acelerador. Ao final do processo, o analisador vai indicar a tensão máxima que o sistema de carga entregou à bateria, no nosso caso 14,1 volts. O display também mostra a informação Perfect, uma avaliação bem objetiva de que o sistema de carga respondeu bem ao teste. Observe também o valor maior que 13,2 volts. Essa é a tensão normal que um sistema em boas condições deve apresentar durante a carga. Valores abaixo de 12,8 volts poderia caracterizar um sistema de carga com defeito, o que demandaria uma atenção especial. O terceiro teste que o instrumento se propõe a realizar tem o nome de Maximum Load, ou carga máxima. A tradução do manual não deixa muito claro qual é a diferença em relação ao teste anterior, apenas diz que é uma análise do status da bateria, quando o motor é submetido à carga máxima. Para ativar essa função, é só pressionar a tecla Mode até que o display indique EDC Volt no canto superior esquerdo. Em seguida, dê a partida no automóvel e pressione a tecla Enter do analisador. O instrumento deve iniciar a análise, efetuando uma contagem regressiva. Então volte ao automóvel e mantenha o acelerador pressionado com o giro do motor entre 2.000 e 2.500 rotações por minuto. Este teste dura aproximadamente 90 segundos. Nesse tempo, segundo o fabricante, o instrumento injeta sinais de alta frequência que tentam simular diversos picos de consumo que podem descarregar a bateria. Quando a contagem regressiva chegar ao fim, o display indicará a tensão atual da bateria, no nosso caso 12,9 volts, e o status Perfect, confirmando mais uma vez o excelente estado da bateria. Vale notar que um valor inferior a 12,8 volts para sistemas de 12 volts ou inferior a 25,6 volts para sistemas de 24 volts pode significar a necessidade de uma recarga mais profunda da bateria. No nosso caso, o resultado não poderia ser diferente de Perfect, de perfeito, pois é uma bateria comprada há menos de 1 ano. O próximo teste que a gente vai fazer agora é o teste que analisa a capacidade que a bateria tem de dar partida no carro. Na realidade, ele é um complemento do primeiro teste que a gente fez, que é o teste que mediu o CCA. Dessa vez o teste é real. Nós vamos ligar o automóvel. Então, no momento que a gente vai ligar o automóvel, nós vamos manter em 2.500 RPM, da mesma forma que anteriormente. Só que dessa vez, nós vamos ver qual é a queda de tensão da bateria quando liga o motor de arranque. Isso vai determinar claramente se a bateria está ou não em condições de dar a partida no automóvel. Vamos lá então. Eu vou pressionar o próximo modo aqui, ó. Já está no starting. Agora eu vou pressionar a tecla Enter, que é essa daqui, e vou dar a partida no carro mantendo em 2.500 RPM. Vamos lá.
Novamente aqui, pessoal, aqui está o resultado. Novamente, perfeito o sistema, a capacidade que a bateria tem é de dar partida no carro. Por que perfeito? Porque está acima de 9.6, deu 11.1. Na hora que a gente ligou o carro, o motor de arranque ele consumiu muita corrente da bateria e baixou essa tensão, e essa tensão caiu até 11.1 volt. Ou seja, uma tensão acima de 9.6, que é o esperado, né? Não pode estar abaixo de 9.6, então o sistema está perfeito. Ou seja, 4 testes do instrumento revelaram toda a saúde elétrica do carro, tanto da bateria como do sistema de carregamento. Ou seja, está tudo perfeito, ó. É isso aí, pessoal. O instrumento, como a gente viu, ele é um verdadeiro laboratório de análise do estado elétrico da bateria, tanto da bateria como da parte elétrica do automóvel. Ele mede diversos parâmetros que, de outra forma, seria necessário diversas análises, com multímetro, etc., até aquele aparelho um pouco mais parrudo de analisar o consumo da bateria. Nesse caso não precisa. Ele já consegue fazer diversas análises e mostrar para a gente de uma forma muito clara se está ou não precisando de algum tipo de manutenção o automóvel. É isso aí, pessoal. Gostei muito desse instrumento aqui. É isso aí, pessoal, chegamos ao final desse vídeo, onde eu tentei demonstrar para vocês a funcionalidade do Tooltop 2202, que é esse testador, analisador de bateria e sistema elétrico do automóvel. Ele não é só um testador de bateria, ele também testa todo o sistema elétrico de partida do carro, do carregador, do alternador do automóvel. Ele, na realidade, é um instrumento que, como a gente viu, ele serve para poder fazer várias análises ao mesmo tempo. De outra forma, vocês precisariam utilizar multímetro, lâmpadas, cargas diferentes para poder chegar à mesma conclusão. Utilizando o Tooltop 2202, você consegue fazer todos os testes de uma vez só. Ou seja, ele é um verdadeiro laboratório de análise do sistema elétrico do carro, principalmente da bateria. Muitos desses defeitos que tem no automóvel, algumas vezes a pessoa não sabe de onde que é. Será que pode ser o módulo? Será que pode ser o bico injetor, o sensor MAP? E às vezes o problema é na bateria, que ela cai a tensão de um jeito que o módulo fica maluco e não responde. Na realidade, esse instrumento aqui, ele é um instrumento ideal para aquela pessoa que gosta de carro, que gosta de no final de semana deixar o carro bonitinho, checar o nível do óleo, ver se o pneu está direitinho e tal. E através do Tooltop 2202, que é esse analisador de bateria, consegue fazer uma manutenção preventiva da bateria. Antes que aquela do contato, né, não funciona nada, e você fala assim, meu Deus, será que é a bateria? Com o instrumento Tooltop 2202 você consegue ter uma ideia se a bateria está boa, se ela vai durar muito tempo, se ela já está precisando de uma carga ou até mesmo de uma troca de bateria. É um instrumento fantástico que é legal para você ter no carro ou até mesmo na bancada. Às vezes a pessoa traz um módulo para você para fazer teste e você pergunta assim, o carro está aí, deixa eu dar uma olhadinha se a bateria do carro está boa. Não adianta você só ir com o multímetro. Com o multímetro você consegue fazer algumas análises, mas precisa de várias etapas para serem feitas. Coisa que com esse analisador de bateria você consegue fazer de uma vez só. Eu particularmente recomendo esse instrumento, que é o Tooltop 2202. Eu vou deixar o link dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Ele é um instrumento barato, barato mesmo, não é uma coisa simples, barata. E você tendo ele na sua malinha, no carro, na caixinha de ferramenta ou no laboratório, você poupa um monte de dor de cabeça, porque você sabe como é que pode estar o estado da bateria. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Outra coisa bastante importante, eu vou pedir para aqueles que não são membros do canal, que se quiserem colaborar com o nosso canal, basta clicar no botãozinho que tem aqui embaixo chamado Seja Membro. Quando você clica nesse botãozinho, você permite que você contribua mensalmente com uma bilionésima contribuição mensal que ajuda o canal a fazer novos vídeos.
porque os vídeos eles têm um custo. E se você ajuda a gente a fazer novos vídeos, você também acaba sendo o beneficiado com isso. E também, se você nunca assinou o nosso canal, está na hora de assinar o canal, bastando clicar aqui embaixo. Assinar o canal não paga nada e sempre que nós temos vídeos novos, o YouTube informa você, olha, o canal do Rogério tem um vídeo novo, então você pode vir assistir aqui, mas para isso você precisa assinar o canal e preferencialmente ser membro do canal. É isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Até mais, pessoal, muito obrigado. A nossa vida, cara, é uma coisa muito engraçada. Porque, olha, eu sou casado há 20 anos. Há 20 anos eu sou casado e minha mulher não sabia que eu já fui DJ. Outro dia eu falei pra ela, ela ficou até espantada, ela não sabia.